Boa noite a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui novamente, né? O Paulo, quando citou o meu nome, ele disse que eu represento o Centro Espírita Irmãos do Caminho de Vinhedo. É lá que hoje eu trabalho, né? Mas eu sempre faço questão de dizer, quando eu venho aqui, que todas as minhas vindas expressam gratidão, porque foi este centro, mesmo virtualmente, na fase da pandemia, que me acolheu, que me permitiu continuar estudando, me permitiu continuar refletindo sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Então, se há uma dívida, é uma dívida de gratidão com esta casa. É por isso que eu faço questão, quando me dão a oportunidade, de estar aqui, né? Embora representando uma outra casa, mas também em agradecimento a tudo que eu já recebi desta casa e desta família espiritual. Hoje é um tema que nos é permitido escolher, né, nas sextas-feiras. E a gente pensou no tema da reencarnação e no tema da família na reencarnação. Nós vemos o mundo hoje, o mundo está muito conturbado. E os nossos olhos, muitas vezes, por descuido ou por qualquer outro motivo negativo, só fixa nas coisas ruins, né? Mas a gente não pode esquecer que nós somos regidos por uma inteligência suprema. Tudo sabe, tudo vê, nos conhece na palma da mão, né? E não bastasse isso, ainda enviou para nós um dos seus filhos mais ilustres e disse assim para nós: olha, este é o seu modelo, este é o seu guia. Então, se a gente tem uma inteligência suprema que nos criou, e temos esse irmão tão ilustre que, através dos exemplos, nos mostrou o caminho, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: olha, presta atenção, né? Porque se você prestar atenção nos meus exemplos, você tem um bom caminho a seguir. Você pode criar mecanismos de defesa, né? Você pode se proteger das chamadas tentações, das chamadas ilusões. Mas ele nunca disse que seria fácil. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus, não tem um trechinho que seja ali que a gente possa inferir que é fácil, ou que seria fácil a nossa caminhada. Mas ele mostrou que é possível. E ele diz: se eu faço, vocês também podem fazer. Só que para eu fazer, eu preciso me melhorar, eu preciso ganhar mais conhecimento, eu preciso entender melhor quem sou eu, me autoconhecer, porque se eu não me conheço, como é que eu lido comigo mesmo? Se eu não percebo quais são minhas fraquezas, ou se percebo, não as aceito, como é que eu trabalho isso? Para melhorar, para progredir. E aí vem o Espiritismo, e com toda a lógica que o Espiritismo traz, ele nos ensina muitas coisas nesse particular, no caminhar, né? Sempre aliado ao Evangelho do Cristo. E quando a gente olha a obra espírita, duas coisas a gente percebe na obra espírita com muita clareza. A primeira delas é a sequência. Se nós pegarmos, e eu vou pegar só os 5 livros básicos,
da codificação espírita, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses livros, eles têm uma sequência. Os assuntos que neles são tratados obedecem uma rígida e uma científica sequência. Kardec teve esse cuidado. Quando eu pego, por exemplo, e vou pegar o Evangelho, nós estamos falando aqui, segundo o Espiritismo, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem assuntos em sequência, como se fosse uma escadinha. Capítulo 1 é o primeiro degrauzinho. Subi, entendi o capítulo 1, eu vou para o 2. Entendi os 2, eu vou para o 3. E assim eu vou subindo, eu vou galgando. E o tema de hoje, ele está especificamente tratado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos de Kardec falam ou nos ensinam sobre a reencarnação. Mas eles não nos ensinam só sobre a reencarnação. Eles nos ensinam também sobre alguns atributos importantes na nossa reencarnação para que a gente possa melhorar, progredir e entender. E um desses atributos é viver em sociedade. É viver uns com os outros. E aí, lá no capítulo 1, Kardec analisa a frase de Jesus: não vim destruir a lei. Onde Jesus diz assim: olha, eu não estou aqui para fazer uma nova lei. Eu não estou aqui para revogar tudo que a lei que já existe e o que os profetas ensinaram. Mas eu estou aqui para mostrar que é preciso interpretar a lei e cumprir a lei de uma forma diferente daquela que vocês até então estão cumprindo. E esse foi um grande impacto na época. Porque o povo judeu, principalmente aqueles que dominavam a interpretação da Torá, dominavam a interpretação das leis da época, de Moisés, etc., eles estavam tão convictos que a forma de ver era aquela que muitas vezes nem pensavam numa nova possibilidade de interpretação, ou às vezes até por interesse, né? Por interesse próprio, por interesse de manter um domínio, de manter um poder, etc. E vem Jesus e começa a mostrar que as coisas são bem diferentes. Só um exemplinho. Para os judeus, para o povo da época, Deus era punitivo. Deus elegia uns em detrimento dos outros. E Jesus vem dizer assim: não, não, Deus é amor. Porque se todos são filhos dele, se todos são criação dele, não faz sentido ele punir. Mas faz sentido ele amar, ele abraçar, ele agasalhar cada um dos seus filhos. Porque, afinal, são criaturas dele. E quando Jesus fala da lei, ele fala da lei divina, ele fala da lei que rege tudo que existe na criação. Absolutamente tudo. Não importa onde estejamos nessa imensidão do universo, tudo é regido pela lei divina. E a lei divina tem vários aspectos. E eu vou citar só dois, porque eles serão importantes no que a gente vai refletir agora. O primeiro aspecto é a lei de sociedade, como eu disse anteriormente. O homem, os espíritos, na fase nominal, na fase em que nós estamos, vivem em sociedade. Porque Deus trabalha as criaturas através das criaturas.
E mais, é da lei que cada um de nós progrida. A nossa estrada é sempre uma estrada para frente. É sempre uma estrada adiante. Mesmo aquele que temporariamente estaciona, ainda assim ele progride. Progride porque ele ganha entendimento, progride porque ele olha o seu irmão, como age, progride porque ele aprende, embora muitas vezes se recuse a fazer, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E aí vem no capítulo 2, e Kardec vai buscar a fala de Jesus que o meu reino não é deste mundo. Né? Aquela famosa passagem, quando ele é perguntado, você é rei? Aí ele diz assim, tu dizes, o meu reino não é deste mundo. E o que Jesus quis dizer com o reino não é deste mundo? Ele quis simplesmente dizer que o reino de Deus não é aquilo que nós estamos vendo aqui. E este mundo aqui, ele é um mundo passageiro, ele é um mundo transitório. Né? Eu me lembro que quando Jesus ia começar o seu trabalho, a primeira vez que ele entrou em Jerusalém, ele foi perguntado por um sábio da lei o que ele tinha ido fazer em Jerusalém. O pessoal já estava começando a ficar meio incomodado com Jesus ali. E ele diz assim, eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem. Então veja que o reino de Deus não é um local físico. O reino de Deus é um estado espiritual. O reino de Deus é aquele estado de paz, é aquele estado de equilíbrio, é aquele estado de harmonia comigo e com todos que me servem. É quando aquele terceiro aspecto da lei divina, que é o amor, onde todos nós precisamos chegar um dia, mas não esse amor que a gente conhece ainda aqui, que ora ama, ora não ama, ora odeia. Mas é aquele amor que ele, Jesus, tem por nós. Tanto é que ele disse: amai-vos uns aos outros num primeiro momento, e num segundo momento, amai-vos como eu vos amo. Como eu vos amo. Né? Então, temos a lei divina, temos o reino de Deus, que é onde nós precisamos, é o estado espiritual em que a gente precisa chegar. Aí vem a lição número 3 do Evangelho, e fala assim: há muitas moradas na casa do meu pai. E aí a gente fica pensando, quer dizer que a Terra não é o único lugar em que tem gente. Porque se há muitas moradas e a casa do Pai é o universo, e aí a gente olha para a astronomia e a astronomia começa a desvendar uma imensidão de galáxias, de planetas, de estrelas. Então deve ter gente nesse mundão de Deus todo. Como é que esse pessoal se agrupa? Né? Por que nós estamos aqui na Terra nesse momento? Porque os espíritos, eles se agrupam pela afinidade que eles têm uns com os outros. E como os espíritos têm uma escala de evolução, porque uns começaram mais cedo, já percorreram mais a estrada, já estão numa concepção de vida mais elevada do que a nossa, estes se encontram em mundos correspondentes. Com quem? Com aqueles que lhes guardam afinidades.
E aí ele introduz o capítulo 4, que é a reencarnação. Se há uma lei divina, onde a sociedade e o progresso são importantes para se chegar ao amor divino, se o reino de Deus deve ser conquistado dentro de nós, e se nós estamos num mundo ainda de muitas dificuldades, mas existem mundos mais elevados que os nossos, onde existem espíritos mais evoluídos, qual é o caminho? Eu quero também. Eu também quero chegar lá. E aí vem a doutrina espírita e diz assim: o caminho é a reencarnação. O caminho é o espírito passar várias vezes por um corpo de carne que lhe limita, que lhe obriga a trabalhar constantemente para poder evoluir. É por isso que a gente reencarna várias e várias vezes. Aí vem sempre aquela perguntinha clássica, né? Quando é que eu vou reencarnar? Quantas vezes será que eu vou reencarnar? Provavelmente a resposta nós não temos, mas cada um de nós pode ter uma certeza, vai depender de cada um de nós. Trabalhar mais ou trabalhar menos. Porque na medida em que eu evoluir mais rápido, eu preciso talvez um número menor de reencarnações. Mas na medida em que eu achar que eu venho aqui para passear, para gozar os prazeres que a vida terrena me dá, com certeza eu vou ter que reencarnar mais vezes. Até perceber que o caminho é outro. Mas a justiça divina é tão boa que ela diz assim: olha, fica tranquilo, nós vamos sempre dar uma colherzinha de chá para você. Não deu certo nessa? Na próxima tá. Só não te garanto uma coisa: você não vai escapar do que você precisa fazer para poder evoluir. Você tem que fazer sua parte. Os espíritos ajudam? Ajudam. A espiritualidade estende a mão? Estende. Mas ela te estende a mão quando ela percebe, primeiro, que você quer, e segundo, que você já fez a sua parte. Porque aí ela te municia, ela te alimenta naquilo que as tuas forças ainda não conseguem levar adiante. Portanto, o trabalho é nosso. Não adianta a gente querer olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente. O trabalho é nosso. Né? A gente tem que olhar para a gente. Só que tem mais uma coisa que a justiça divina põe para nós. Uma coisa muito bacana para vocês progredirem na reencarnação é vocês viverem uns com os outros. Porque vocês só vão aprender vivendo uns com os outros. Porque se cada um de nós tem uma experiência diferente, já tem um caminhar diferente, cada um de nós, de alguma maneira, tem alguma coisa para ensinar para o outro. E eu preciso olhar o que cada um tem para me ensinar. E quando eu sou colocado dentro de uma célula onde eu convivo mais, com mais frequência, isso vai aparecendo com mais nitidez. É diferente de eu aprender com uma pessoa que eu vi hoje e só vou ver daqui a 50 anos. Não. Vivendo sob o mesmo teto, vivendo entre as mesmas paredes, é que a gente vai aprendendo. Porque aí eu posso depois passar dessa microcélula, que é a família, para uma família maior, que está na sociedade. Se eu não conviver bem dentro da minha casa, com aqueles que estão mais próximos de mim, como é que eu quero aprender a conviver com aqueles que estão mais distantes e que às vezes não têm um elo de ligação comigo tão forte como esses que estão dentro da mesma casa? E aí nós encontramos dois tipos de família. O Espiritismo nos informa. Primeiro, a família consanguínea, a família de sangue, a família terrena.
E é muito engraçado porque a família terrena pode ter espíritos afins e podem ter espíritos não afins. Você já viram dentro da família aquele carninha de pescoço? Aquele filho difícil? Não vou falar nem da sogra, senão as sogras me batem. Né? Por que com 4 e não me dou bem com o 5? O que está acontecendo? É o que nós chamamos dos espíritos antipáticos. Eles não têm a mesma afinidade. Mas tem uma lição muito importante no espírito antipático. Via de regra, ele mostra para mim quem eu sou. Ele é meu espelho. Só que eu não gosto de ver. E quando eu me olho no espelho, às vezes eu não gosto do que eu vejo. O espírito antipático é aquele que vem e diz assim para mim, é isso, ó, é isso, na lata. E aí eu paro um minuto e falo assim, sabe que ele tem razão, mas não confesso, né? Nem posso. Mas ele diz. Ou se ele não diz, ele faz. E se me incomoda tanto o que ele faz ou o que ele diz, é porque aqui dentro existe alguma coisa que é a causa do incômodo. Que está em mim, não está nele. Ele só é o espelho. Então as famílias são assim. Elas têm traços, laços de afinidade muito grande entre uns e outros, mas também com laços de antipatia. Isso não acontece na família espiritual. Na família espiritual, os laços são sempre simpáticos. São os laços de afinidades. Né? E aí tem uma outra coisa muito interessante. Quando eu tenho um laço de afinidade com alguém, quando eu já atingi um patamar de entendimento espiritual com um outro irmão, de espírito para espírito, esse laço, mesmo que eu não esteja convivendo com a pessoa nesta encarnação, ele não se rompe, ele permanece. E é por isto que a gente ouve dizer assim: olha, não fica triste, não. Ele foi antes de você, você gostava muito dele e ele de você, mas um dia vocês vão se encontrar de novo. Não precisa ficar triste. Reza. Sabe por quê? Porque o laço que vocês têm, a morte não dissolve. Na família terrena, nós temos papéis diferentes. A gente às vezes precisa voltar várias vezes dentro de uma mesma família. Só que uma hora eu volto como pai, outra hora eu volto como mãe, outra hora eu volto como filho, como filha. Né? A gente troca a roupagem, sabe para quê? Para a gente ir aprendendo, para a gente entender o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho. Né? É vestindo a roupa, mas nós estamos juntos também. Mas pode acontecer que nós não sejamos sempre os mesmos e necessariamente os mesmos. Que ali vão sendo colocadas pitadas que nós precisamos ter na nossa caminhada para poder aprender. Daí os antipáticos, muitas vezes. Né? Agora, vocês imaginem o seguinte: se isso tudo pode ser possível e fazer sentido, se eu entender que é a reencarnação. Agora, imaginem aqueles que acreditam que a vida é uma só. O espírito nasceu ali, né? Espiritinho e espiritinha se reuniram e tiveram um espíritozinho. E ele viveu aquela vida lá. Oh, ficou. Um gostava do outro, que gostava do outro. Né? Morreu, acabou. Porque depois não tem nada. Qual é o progresso? Qual é o desenvolvimento da afinidade, do amor? Porque em uma, não dá para desenvolver em uma. Nós temos que ter um caminho. Né?
Ou então, imagine o seguinte, aqueles que acreditam, e isso não é uma crítica, eu só estou comparando doutrina espírita com outras crenças, que existe céu e inferno e que a pena é eterna. Vocês imaginem eu me dando bem demais com alguém, e um vai para o céu, outro vai para o inferno. E é eterno. Eu vou ficar lá onde eu estou e ele vai ficar onde está. Cadê a afinidade? Cadê o compartilhamento da afinidade? Qual é a oportunidade? Cadê a oportunidade de a gente se reencontrar e caminhar junto? Né? Por isso que a reencarnação precisa ser bem entendida, precisa ser bem estudada, para a gente entender o valor que ela tem na vida da gente. E quando a gente olhar para a família da gente, entender aquilo que é dito para nós pela doutrina espírita e pelos espíritos. Você está na família que você precisa estar neste momento. E se a lei é de progresso, tudo o que acontece ali é para vocês progredirem juntos. É para vocês aprenderem juntos. É verdade que o remédio às vezes é meio amarguinho. Né? É verdade que às vezes a gente quer jogar o remédio fora, não quer tomar. Mas nós somos instrumentos de crescimento uns dos outros, refletindo o crescimento em nós mesmos. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente reencarna. E é para isso que a gente vive em família. Querem fazer uma experiência, se é que ainda não fizeram? Chegou em casa, abriu a porta. Quem está ali não é o papai, não é a mamãe, não é a sogra querida, não é o cunhado, não é o irmão, não é o filho. Procurem olhar e pensar assim: aqui estão espíritos, como eu sou, que estão trilhando uma vida na carne, como eu estou, com fraquezas que eu também tenho. Nós estamos juntos para quê? Lei divina, para progredir, para melhorar e para crescer. E qual é a pitadinha? Amor. Porque com ele vem tudo o resto. Vem a paciência, vem a tolerância, né? E uma série de outras coisas. Então é para isto que a reencarnação e a família servem. E quando um desses queridos que estão conosco forem embora, se forem antes de nós, claro que a gente chora, claro que a gente fica triste. Mas é a hora de confiar naquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que nós temos uma inteligência suprema, um Pai maior, que ama a todos, e se eu acredito que nós podemos nos reencontrar com certeza, porque já somos espíritos afins, nós já pertencemos a essa família espiritual, e não só uma família terrena, passou aquele momento do impacto, aquele momento da tristeza, aquele momento, né, do choque. Vamos lembrar desse espírito com muito amor. Vamos continuar mentalmente rezando, orando, pedindo que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Sabe por quê? Porque quem sabe durante o sono nós podemos fazer uma visitinha um para o outro, por exemplo. Né? Ou quem sabe, se eles não, do lado de lá, eles não estão olhando para nós e nos protegendo de um monte de perigo pelos quais a gente está passando. Mas se não houver esse elo, se não houver a certeza dessa ligação, a coisa fica vazia. Então, essa era a reflexão que a gente queria trazer essa noite. Né? Apesar do mundo ter essa grande conturbação, vamos começar pela gente. Vamos olhar a família da gente. Ih, você não conhece minha família, Val.
Né? Mas eu conheço a minha. E tenho certeza que eu preciso estar nela. Não é verdade? Como assim nós precisamos ter a certeza? E a gente tem que fazer o melhor que a gente puder de acordo com o que a gente tem, com os instrumentos que a gente tem. Né? Por isso que não pode explodir de repente. É melhor botar o. Né? Quer falar qualquer coisa para o outro? Põe a boquinha de água. Deixa a água esquentar, põe água gelada, deixa esquentar, porque até esquentar já passou aquela raiva inicial, e é melhor não falar para não complicar mais a situação. Né? E assim a gente vai vivendo, a gente vai melhorando, a gente vai ensinando, e cada um vai contribuindo. Tá bom? Muito obrigado por me ouvir. Uma excelente noite para todos nós.